Olá, meu nome é Rafael Velar Machado, sou do curso de Medicina e vou apresentar meu trabalho intitulado Análise da correlação do uso de terapia hormonal de testosterona por portadores da síndrome de Klinefelter com as manifestações clínicas e idade do diagnóstico. A síndrome de Klinefelter é a principal aneuploidia de cromossomos sexuais em humanos, sendo presente em aproximadamente 1 a cada 600 homens nascidos vivos. Estima-se que apenas 25 a 40% dos portadores de síndrome de Klinefelter sejam diagnosticados, com apenas 10% desses diagnósticos ocorrendo durante a infância e adolescência, sendo a idade média de diagnóstico estimada de 27 anos. Isso pode ser explicado em parte pela expressão variável do fenótipo, associada a uma frequência alta de pacientes com sintomas leves ou uma variedade de sintomas inespecíficos. A terapia de reposição de testosterona se faz imprescindível em síndrome de Klinefelter, considerando a alta incidência de manifestações relacionadas a esse hipogonadismo, com a terapia precoce ganhando cada vez mais espaço. Entretanto, essa prática é dificultada pelo atraso diagnóstico. No ciclo PIBIC 2022-2023, observamos que o diagnóstico precoce estava associado a um menor número de manifestações clínicas. Acreditamos, então, que isso poderia estar associado com o uso de TRT precoce. Então, nosso objetivo é avaliar a correlação entre o uso de terapia de reposição com testosterona pelos pacientes de síndrome de Klinefelter com as manifestações clínicas e idade do diagnóstico, além de avaliarmos a incidência de novas manifestações clínicas ao longo de 2 anos e meio. Para isso, enviamos formulários para grupos de apoio de portadores e pais de portadores, formulários inicialmente aplicados em 2022, onde foram questionados sobre perfil socioeconômico e epidemiológico, cariótipo, tempo de diagnóstico e razão por procura médica, além da presença ou não das 30 principais manifestações clínicas da síndrome. Enviamos então um novo formulário agora em 2024, questionando sobre o uso de terapia de reposição hormonal e questionando sobre a presença de novas manifestações clínicas durante esse período de 2 anos. Foram escolhidos participantes com aneuploidia de cromossomos Y e ficamos então com 27 participantes. Desses 27, a maioria era menor de 18 anos de idade, com apenas 29,6% dos participantes sendo maior de idade. O cariótipo principal foi 47XY, com 88,5%. Dos que foram diagnosticados pós-natal, a maioria, 72,7%, foi diagnosticado antes dos 13 anos, mostrando que na nossa população a maioria poderia se beneficiar de uma terapia de reposição hormonal precoce. Quando questionado sobre a presença ou não das principais manifestações clínicas da síndrome, 92,6% respondeu ter pelo menos uma manifestação neuropsiquiátrica ou neurológica, 88% pelo menos uma manifestação endócrino-neurológica e 81,5% pelo menos uma manifestação endócrino-metabólica. Quando olhamos para as manifestações clínicas tipicamente associadas com hipogonadismo, como nível de testosterona diminuída, tamanho de pênis diminuído e infertilidade, vemos que elas têm uma incidência importante na nossa população. Quando olhamos apenas para os participantes maiores de 18 anos de idade, vemos que infertilidade, azoospermia e volume testicular diminuído estão presentes em todos esses participantes. E quando olhamos para outras manifestações clínicas associadas com hipogonadismo, como nível de testosterona diminuído, diminuição do crescimento de barba e tamanho do pênis diminuído, essa importância na população fica ainda maior, mostrando a importância da TRT nessa população, que poderia se beneficiar com essas manifestações clínicas. Quando comparamos as manifestações de 2022 com 2024, foi possível elucidar a incidência de 2 novas manifestações de transtorno de espectro autista e 2 novas manifestações de tremor, além de incidência de novas manifestações como nível de testosterona diminuído, infertilidade e azoospermia. Quando questionado sobre o uso de TRT, dos que responderam ao formulário, 77,7% respondeu utilizar a TRT, sendo que a maioria deles, 42,9%, utilizou entre pelo menos 1 e 5 anos. E a maioria, 57,1%, iniciou antes dos 13 anos de idade. Entretanto, quando comparamos o diagnóstico precoce com o uso de terapia hormonal para síndrome ou a terapia hormonal precoce, não foi encontrada nenhuma correlação. Porém, quando correlacionamos o número de manifestações clínicas presentes e o uso ou não de terapia hormonal com testosterona, percebemos uma tendência à correlação de TRT em pessoas mais sintomáticas. Dessa forma, não foi encontrada nenhuma correlação entre diagnóstico precoce antes dos 13 anos e uso de terapia hormonal para síndrome de Klinefelter e terapia hormonal precoce, podendo-se teorizar que mesmo os pacientes que poderiam utilizar essa terapia, por ter sido diagnosticados antes dos 13 anos, acabam perdendo a sua janela de oportunidade. Foi possível observar também uma tendência à correlação de TRT nos portadores mais sintomáticos e conseguimos também analisar a incidência de novos casos de TEA, tremor e outras manifestações clínicas nos nossos participantes em 2 anos e meio. Por fim, gostaria de agradecer a minha orientadora, a professora doutora Michele Suzin, assim como os participantes das pesquisas, os outros alunos do nosso grupo de pesquisa, a Ana Paula Lecheta pela realização dos formulários e a professora Rafaela pela análise estatística.